Olá! Ano novo, presidente novo, perspectivas novas e tudo será maravilhoso em 2019. Será que é isso que pensam os economistas? O TV Câmara Entrevista de hoje escolheu 2 deles com linhas de pensamento distintas para refletirmos sobre os caminhos que a economia brasileira e jacareiense podem trilhar este ano. Aqui comigo estão Milton Kudamatsu e William Retamiro. Sejam bem-vindos ao programa. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar novamente sobre os aspectos econômicos que vão começar a aparecer a partir deste ano que se inicia, o ano de 2019. Bem-vindo, Milton. William, bem-vindo também. William. Muito obrigado pelo convite, colega Kudamatsu e a todos que nos assistem. Primeira vez que a gente reúne vocês dois, né? Os 2 economistas que a gente sempre está conversando aqui nos jornais da TV Câmara. E eu quero saber de vocês, para vocês, quais são as perspectivas para o ano de 2019? Quem começa? Eu posso começar. Na verdade, o que eu imagino para 2019 é ter um pequeno crescimento econômico. Obviamente, o nosso presidente tem um pensamento bastante diferente do que foi o governo passado e, na verdade, ele carrega consigo muitas reformas que precisam ser feitas nas declarações, na formação do governo dele. Portanto, eu espero algo novo, eu imagino um crescimento um pouco mais acelerado para este ano e anos seguintes. A economia também interna pode melhorar um pouco, a internacional também, o relacionamento internacional com o governo brasileiro também deve mudar o foco, não mais tão somente a região da China, mas também pendendo aos Estados Unidos, e uma parceria nesse sentido e um plano de ação deve começar a aparecer a partir deste ano de 2019. Você está positivo então, Milton? Olha, eu como economista, eu acredito bastante neste posicionamento do país e do mundo, porque na verdade o que está acontecendo no mundo também está tendo, ainda que em pequenos pontos percentuais, o mundo também está crescendo. A China, por exemplo, projeta algo em torno de 6% de crescimento do seu PIB no ano de 2019. Então, todos os outros países que estiverem alinhados e fizer sua parceria comercial e política, eventualmente poderá caminhar nesse sentido. William. Bem, eu tenho uma visão também que vai ser relativamente positiva. Eu acredito que essa questão que o colega Kudamatsu comentou, do crescimento econômico, ele vai acontecer, ao meu ver, mais decorrente de um processo cíclico da economia, que nós já vimos de uma longa depressão econômica. Nós já temos, já comentamos algumas vezes que no segundo semestre de 2018, ele teria de fato uma pequena ascensão positiva que se continuará principalmente no primeiro semestre de 2019. Então essa linha de tempo de inclinação positiva da economia, ela é uma situação natural. Aí, como bem colocou... Independente do governo, isso você acha que aconteceria? Exatamente, já aconteceria isso daí. Porque já vem crescendo, já vem nesse sentido, né? Já vem nesse sentido. No segundo semestre de 2018 já mostrou, um crescimento positivo, de forma positiva. E, então eu estou concordando com você que neste ano de 2019 vai continuar. Vai continuar. A questão é discutir o futuro da sustentabilidade desse crescimento positivo. Então daí, como o colega comentou, nós vamos ter aí passar por algumas reformas. A questão, as reformas são necessárias, a Previdência, a Trabalhista, a questão é discutir o arcabouço que vai dar a sustentação disso, porque, por exemplo, a Trabalhista, nós temos uma situação que em 2018 nós fechamos aí com quase 40 milhões de trabalhadores informais. Nós tivemos uma queda da questão do desemprego, pequena ainda, porém nós temos que analisar que por exemplo, só para a gente ter uma ideia, entre outubro e novembro, decorrente das questões de final de ano e tudo mais,
foram gerados 9,4 milhões de postos de trabalho. Porém, destes, 74% são informais. E quando a gente analisa a renda desses informais, ela é 48% do valor daqueles que estão no mercado. Então a questão é, nós crescemos em quantidade, a questão é discutir a qualidade desse crescimento. Então nós temos aí o desafio para o longo de 2019 de manter a sustentabilidade. E essa reforma trabalhista, ela tem colocado uma situação de flexibilização mais acentuada. Tanto que, pegando essa base dos informais, a pergunta é, se eles tiverem o MEI ou abrirem uma micro pequena empresa, né, do Simples Nacional, eles conseguiriam ter uma renda melhor, aliás, ou nós teremos um acréscimo da questão da tributação em cima desse ponto e elevaria? Porque nós temos uma elevação da oferta da mão de obra. E se nós temos uma grande oferta, como diz a lei da demanda, o que cai o preço, cai o valor. E a reforma da Previdência também, que a nova geração é que vai perceber isso aí, dependendo de algumas situações, mas também nós, né, aqui também vamos sentir essa mudança também. A questão é discutir. Tem uma reforma que é necessária? Tem. Mas em qualquer uma das situações, o que se faz necessário, primeiramente, aí qualquer gestor de empresa de médio, grande porte vai fazer uma auditoria. Então, uma auditoria seria necessária para discutir o que de fato tem que ser feito, né, se há privilégios ou não, que se discute muito isso daí, e também nessa questão dos pagamentos, né, do nosso orçamento, que nós vamos pagar esse ano 500 bilhões de reais só de juros da dívida. Então, e nessa questão internacional que o colega comentou, também nós temos que analisar o seguinte, nós temos uma mudança do eixo, digamos assim, de política internacional. Né? A gente não pode esquecer que a nossa balança comercial jacareiense, vou puxar um pouco para a nossa regionalidade aqui, né? Nós temos uma relação muito forte com a Europa. Né? Nós exportamos apenas 2,7% do nosso produto, das nossas exportações, para os Estados Unidos. E nós tivemos uma queda muito forte, de 17 agora para 2018. Né? Nós tivemos 455 milhões de dólares de saldo da balança comercial, e esse ano nós estamos fechando com aproximadamente 15 milhões apenas. Tivemos uma queda de 96%, né, do nosso saldo da balança comercial. Então daí a gente tem que analisar as políticas externas. Se nós temos uma participação, como jacarienses, né, temos uma participação pequena dos Estados Unidos como o nosso comprador, mas só que nós importamos 20% das nossas importações são americanas, e nós temos a Europa, principalmente, tanto quanto exportadora quanto importadora, e nós tínhamos, só para a gente ter uma ideia, né, com essa discussão que se teve aí de mudar a embaixada de Israel, né, que mexe muito com os países árabes, nós tivemos uma situação que em 2017, os países da região do Oriente Médio corresponderam a 36% do destino das nossas exportações. Para esse ano caiu para 16%. Então nós temos que rediscutir o quanto essa política externa vai impactar aqui na nossa cidade, né, e as questões de perspectivas, porque nós temos a situação macro e nós temos que pensar a nossa situação também diante de tudo isso. Pois é, então o que nós estamos imaginando, nós estamos alinhados, eu e o William, na questão macroeconômica, quando falamos na economia internacional. Eu sempre falo que a cada início de governo, as pessoas, os políticos, os responsáveis fazem um brainstorming, né, justamente pensar como fazer, como resolver o mais rápido possível. Agora, eu como economista e que também gosto do mercado mais livre, né, com a presença menor do governo, eu imagino que o Brasil precisa de um profissional bastante experimentado, que conhece o mundo, e precisamos de um vendedor, uma espécie de caixeiro viajante para abrir novos mercados. Como o William falou, até por uma opinião que ainda não está consolidada, mas dada de que vamos mudar, né, o capital na Europa, o que acontece? Esses países que hoje são nossos parceiros já deixaram de fazer transações comerciais conosco. Então vai ter que ter um profissional que eventualmente reconquistar esses parceiros nossos, porque é muito importante para o Brasil neste momento exportar. Nós precisamos de divisas, o Brasil precisa de divisas. E o mercado americano ainda não está tão avançado de semelhante modo aos tempos passados, né? Então, precisamos reconquistar esses mercados, nós vamos ter que ser um pouco mais agressivos, né, com relação à presença dos nossos produtos no mercado internacional,
como fizeram os tigres asiáticos, né? Então, quando eu imagino uma produção no solo brasileiro, o meu plano, o meu projeto não pode ser tão somente para o mercado interno, mas eu tenho que pensar a nível de mundo, cada vez mais. Então, eu penso que esse novo governo que está assumindo agora já sinalizou nesse sentido através do ministro do planejamento, esse super-ministro que faz planejamento da indústria e tal, né? E junta uma das principais áreas que afeta o trabalho dos economistas e economia internacional. Eu imagino então que nós vamos ter, a partir de 2019, nesse contexto da área econômica, um cenário um pouco mais diferente do que vínhamos acompanhando até então. A questão da democracia e da diversidade de ideias é que a gente leva a uma situação de crescimento constante, né, Corda Matos? O que acontece? Eu já tenho uma visão diferente, né? Se a gente for analisar o processo histórico, que nem vamos pegar a situação, tem um professor da Universidade de Cambridge, né, que é um sul-coreano, e o Ha-Ju Chang, se eu não me engano, se eu pronunciei errado, me desculpem, tá? Mas que diz o seguinte, né? Que ele escreveu um livro chamado Chutando a Escada, que ele fala o seguinte, que os países, né, digamos assim, os países do G7, eles cresceram muito no período pós-guerra, principalmente os Estados Unidos, que teve a situação do Banco de Reconstrução e Desenvolvimento, FMI, né, o GATT, que depois virou OMC, e todos esses países cresceram decorrente de uma situação de ação do Estado, que a gente chama na linguagem do economês, né, uma ação keynesiana, na qual o Estado participa do desenvolvimento, do crescimento econômico. E o que acontece? Mas agora quando chegou, principalmente dos anos 90 para cá, e principalmente do ano 2000 para cá, dos países emergentes começarem a subir a escada, alguém chegou e chutou a escada. E foram justamente esses grupos. Quando nós começamos a utilizar o poder do Estado para poder, ou a questão econômica, ou as articulações do Estado para poder incentivar o crescimento e o desenvolvimento econômico, né, que de modo que crescimento é gerar riqueza, é o PIB, e desenvolvimento é fazer com que esse PIB se transforme em qualidade de vida, que são coisas bem distintas, né? O que acontece? Nós começamos a ter vários problemas, embargos, principalmente depois da criação do BRICS. Né? Uma situação bem clara, nós temos que, eu concordo com o Corda Matos, que ele fala que nós temos que vender para fora. A questão é de parar, sabe que nós não podemos parar de vender somente a commodity e vender a commodity com valor agregado, incentivando pesquisa, desenvolvimento, mas só que daí nós temos uma situação que nós conversamos há quase 2 anos atrás aqui, que é a chamada teto dos gastos, né? Que era uma PEC, né? E virou a lei do teto dos gastos, no qual ele cerceia os gastos não financeiros, que é infraestrutura, desenvolvimento, ciência e tecnologia, educação, ou seja, são itens que geram competitividade internacional. Inclusive, o atual presidente, ele votou a favor desse teto dos gastos. Né? A questão é saber agora, será que não criou um problema? Então, para poder desenvolver tecnologia, as empresas também vão buscar incentivos. Elas vão investir, mas elas querem saber incentivo também. Tanto que na fórmula, digamos assim, né? Dá uma lá do professor agora, né, colega? A fórmula do PIB prevê consumo das famílias, só que nós temos um grau de informalidade muito alto e desemprego ainda alto. Nós temos a situação dos investimentos, que daí é a iniciativa privada participando do investimento. Mas a gente já sabe que culturalmente, principalmente no Brasil, o investidor só entra se tiver algum benefício fiscal, alguma coisa do tipo. Gastos do governo, que é justamente para poder fazer movimentar essa economia e o saldo da balança comercial. Esses 4 itens compõem o nosso PIB. E podemos ver que todos estão diretamente relacionados com a ação do Estado na economia. Obviamente eu não sou a favor que o Estado domine, mas eu sou a favor que ele seja um incentivador para depois que tiver alguns segmentos, ele depois saia e a natureza, digamos assim, econômica do segmento, do setor, ele caminhe. Mas a gente precisa principalmente pensar no valor agregado do nosso produto lá fora e não somente a gente vender. Porque isso é uma visão de Furtado, né? Celso Furtado, que ele falou da crise cepalina, né? Da relação centro-periferia, que se faz necessário a gente ver que a história se repete. Eu costumo dizer que eu vejo o futuro repetir o passado. Né? Então nós temos essa situação que aconteceu há 40, 50 anos atrás, que está ocorrendo novamente. O Brasil, eu imagino, que também eu disse que eu sou mais do lado do liberalismo econômico, né? Onde os empresários é que se investiriam, vamos dizer assim, desenvolveriam o país, dando emprego e renda, mas também não sou assim contra de que o governo também participe, não é? Porque na verdade existe uma arrecadação centralizada, não é? Que também
já está em discussão nessa questão de reforma, quando o ministro ou o presidente fala que é menos Brasília e mais estados, né? Significa eventualmente que nós, nestas reformas, eventualmente iríamos carregar menos dinheiro para o Tesouro e, na verdade, o Tesouro então se encarregaria de trabalhar especificamente naquilo que de sua competência de governo federal, né? Hoje, o que acontece é que os recursos gerados por esses países, por esses estados, né, por esses estados ricos, chegam tudo para Brasília e retornam para cada um dos estados, né? Então existe um tempo, né, que se gasta, manda e volta, e às vezes não volta no tempo que eu estou precisando, né? E claro, a gente não podemos esquecer que o Brasil, nessa questão, a gente falou da Europa, do Oriente e tal, o Brasil praticou-se um desvio, vamos dizer assim, com relação ao dinheiro. O dinheiro efetivamente que chegou até a mão do governo, ele acabou criando políticas que segurou muito esses recursos para funcionalismo público, por exemplo, né? Hoje, essa questão de reforma que nós estamos discutindo com relação à reforma previdenciária, quando digo na questão de aposentadoria, os funcionários públicos, em regra, têm recebido algo em torno de 6 vezes mais do que trabalhadores de indústrias, tá certo? Então, esse tipo de coisa que está sendo discutido, essas reformas, ela é uma reforma política. Também nós não sabemos qual vai ser a força que esse presidente vai ter para, vamos dizer assim, tentar colocar junto ao Congresso Nacional e conseguir realizar o seu intento. Também é uma incógnita, tudo vai depender do trabalho de cada trabalho de base junto ao Congresso Nacional para realizar. É por isso que eu acredito, desculpe interromper o senhor, sim, que eu acho que antes de qualquer reforma a gente tinha que ter 2 reformas. A primeira, a reforma tributária, que é o Caixa. E a segunda, a reforma política, que é quem gerencia o Caixa. Isso. E daí, nesse interim, faria a auditoria da dívida externa, faria a auditoria da Previdência, algumas outras necessárias, revisaria as estatais que são salutares manter ou não, e daí então se discutir, eu sou favorável não à privatização, mas à concessão. Mas eu concordo que essas reformas são necessárias. E essa questão da reforma política e administrativa, né, no caso da tributária principalmente, perdão, é que se faz necessariamente discutir primariamente isso e depois as outras. É verdade, porque sem dinheiro não fazemos nada. Não adianta, gente, isso aí nós precisamos buscar essa questão de arrecadação e sempre ter dinheiro para investimento. O trabalho e a participação governamental na área de investimentos, que hoje está em torno de 1,5%, é muito pouco diante de 1,5% em relação à arrecadação, ao PIB, por exemplo. Isso é muito pequeno, quase insignificante. Isso é talvez um dos fatores que tem desencadeado então esse número de desempregados que tem o país, algo em torno de 12% da força de trabalho, né, do país. Então, essas reformas vão ser necessárias. Vai ser o ano de 2019 de muito trabalho, não só de forma executiva, como também politicamente. Como vocês estão percebendo, eu nem precisei fazer perguntas, porque as respostas já estão sendo geradas espontaneamente aqui. Vocês acabaram respondendo muita coisa que eu ia perguntar. No segundo bloco, a gente vai entrar mais a fundo aqui na nossa região de Jacareí. Vamos sair dessa questão macro, de comércio internacional, de Brasília, e vamos chegar aqui em Jacareí. O TV Câmara Entrevista de hoje conversa com 2 economistas da cidade para refletirmos juntos sobre as perspectivas econômicas para este ano de 2019. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já.